Quem é o melhor lateral direito do mundo hoje? O melhor lateral direito do mundo hoje? Hakimi. Daqui a pouco o Flamengo vai lá e contrata o Hakimi, pô. Quem é o melhor lateral esquerdo do mundo? Daqui a pouco o Flamengo vai lá e contrata. Olha só, O dia D. A TNT Sports confirmou. A barreira do dinheiro caiu. O West Ham sinalizou que aceita a oferta de 40 milhões de euros, mas criou um novo problema. Eles querem vender agora, mas segurar o Paquetá lá até o meio do ano para fugir do rebaixamento. O Flamengo e o Paquetá não querem isso. O jogador quer vir agora, porque teme perder a vaga na Copa do Mundo se continuar num time que está afundando. A reunião decisiva acontece hoje, para tentar a liberação imediata. Sinalizando que estaria disposto a conversar por um valor ali dentro da casa do que o Flamengo gostaria de oferecer, que é cerca de 40 milhões de euros. Seria 35 milhões né, de cara e mais 5 milhões por metros, que tudo isso ainda vai precisar ser discutido, forma de pagamento, todos esses detalhes, mas colocando como condição que o Paquetá fosse sim vendido agora, mas ficasse emprestado até o fim da temporada na Inglaterra, até o dia 24 de maio, mais ou menos. Não é um modelo que agrada ao Flamengo, não é um modelo que faz sentido nem para o Paquetá, então tudo isso vai precisar ser conversado. Mas o que o Flamengo entendeu dessa sinalização, desse movimento do West Ham? O Flamengo, que está muito mais acompanhando de fora e ainda não fez uma proposta oficial no papel, todas essas conversas têm acontecido muito com o staff do Paquetá, com o próprio Paquetá, que informou anteontem ao clube que gostaria de seguir para o Flamengo. A gente conversando com pessoas envolvidas na negociação, a sensação é que, olha, esse sinal do West Ham deu a entender que eles já estão mais flexíveis em relação à parte financeira, que eles estão dispostos a aceitar e conversar o valor que a gente pode pagar. Então, o que antes era uma barreira gigantesca no começo, que se falava ali em 70 milhões de euros, 60 milhões de euros, que o West Ham estava irredutível, quando o West Ham faz esse movimento de propor uma ideia ao Flamengo, falando que aceita conversar por esse valor, o Flamengo entende como algo positivo no sentido de, olha, flexibilizar um valor e acho que chegamos a um acordo na parte financeira. Só que agora tem uma outra barreira que envolve a data de liberação do Paquetá. O Flamengo conta muito com a vontade do jogador, né? Não vou dizer que o Paquetá conta que o Paquetá faça pressão no West Ham, mas a grosso modo é meio que isso, né? O Flamengo conta com a vontade, com o desejo do Paquetá de já estar com o Flamengo agora para tentar desatar esse nó que agora seria essa questão do momento da liberação. O Flamengo até entenderia se tivesse que aguardar os 3 meses e tudo mais, mas porque a prioridade é contar com o Paquetá, mas a ideia mesmo, dentro de todo o planejamento, da relevância de jogos que o Flamengo já tem logo de cara, e para o próprio Paquetá pensando no projeto de Copa do Mundo, seria aí já imediatamente. Então, essa conversa está programada para hoje, ninguém sabe, ninguém viu a hora que vai acontecer, já perguntei para várias pessoas, ninguém sabe dizer em que momento do dia vai acontecer isso, então é mesmo aquele jogo de paciência, né, da gente ir esperando, acompanhando, cobrando, perguntando, não é uma diferença de fuso tão gigante, né, são 3 horas, então ainda é cedo em Londres, mesmo que eles estejam à frente, e essa conversa pode acontecer a qualquer momento. Por isso o torcedor rubro-negro trata o dia de hoje como um dia D, um dia muito importante, porque tá todo mundo na expectativa de que o Flamengo saia dessa reunião com uma resposta positiva e que possa de vez, né, dizer que essa negociação tá caminhando pro fim. No início da semana, quando a gente trouxe as informações, parecia tão distante, e agora as coisas parecem um pouco mais reais. Tá doida. A Monique tá completamente doida, cara. Completamente pirada. Ela é uma senhora que já viajou bastante. Senhora não. Casada. Senhora não. Era casada, entendi. Não cheguei nos 40 ainda, então reconsidero senhora, por favor. Então, uma moçuda. Pode ser? Não, e vamos combinar também, né, Monique? beleza, Depois dos beleza. 40 também, não me venha chamar de senhora. Tem razão. Assim, Já tá aí nos viajada, 40, né? tô quase batendo na porta. Internacional. Ela tem que saber que é na hora do chá da tarde que vai acontecer essa conversa. No chá da tarde de Londres, 5 da tarde lá, 2 da tarde aqui. Entendi. Pronto, resolvido o problema. Pois não. Hoje, até estava vendo mais cedo uma informação publicada pela Raíza Simplício, repórter que cobre o Flamengo e tal, e aí eu fui conversar com alguns amigos próximos que... tem gente que trabalha ao redor do Paquetá, e confirmaram que é verdade isso. O Paquetá entende que ele não está garantido na Copa. O sentimento dele hoje é: eu não tenho nenhuma certeza que eu vou para a Copa. E se eu continuar no West Ham... Antes de continuarmos, dá aquela moral para o QG do Flamengo. Se ainda não é inscrito, clica no botão vermelho e ativa o sininho. E fundamental, já deixa o like no vídeo. Isso colabora demais com o canal e faz o YouTube entregar nosso conteúdo para mais rubro-negros. Estamos aqui todo dia para trazer o melhor conteúdo para você. E o West Ham for rebaixado, a chance de eu ficar fora da Copa do Mundo é muito grande. Se eu voltar para o Flamengo e fazer 6 meses bons no Flamengo, eu posso me garantir na Copa do Mundo.
eu posso ir bem na Copa do Mundo, porque eu vou estar no futebol brasileiro, e aí recuperando um pouco o que o Beckler falou recentemente, do poder midiático que tem o Flamengo para a seleção, de maneira geral. Então ele entende Concordo que o em Flamengo... absoluto. Não, também concordo em absoluto com o Beckler, mas só recuperando, né, o assunto para isso. E aí eu acho que o Flamengo seria um ponto para o Paquetá sacramentar a ida dele à Copa do Mundo. Pelo menos é o pensamento dele, tá? até- O pensamento dele e do staff dele. Até vale, enquanto você tava falando aí, Monique, tava fazendo duas coisas aqui, olhando dois calendários da Liberta e do Brasileiro, pra gente entender se ele vier no meio do ano, o que já o Flamengo teria perdido, né? Porque o Paquetá não Sem o jogaria. Paquetá. Isso. Seria a fase de grupos da Libertadores, porque o mata-mata da Liberta, oitavas de final, é a partir de 11 de agosto. Então, se Pós-Copa. ele ficasse até o fim da Pós-Copa. temporada no West Ham, seria só o pós-Copa. E perderia 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, que é o que vai ter Quase até um turno. a Copa, que é quase metade do campeonato. E aí, acho que vale um ponto, junto com isso que o Wallace trouxe, que é pra quem seria, Monique, e aí é uma opinião, né, que eu vou te pedir, porque isso não tem, acho que, informação nessa história. Pra quem seria mais importante a vinda do Paquetá agora? Pro Paquetá ou pro Flamengo? O Paquetá é quem precisa, quem sabe, ou acha que precisa, vir agora pela questão de Copa do Mundo e tal? Ou o Flamengo precisa mais do Paquetá agora? Pra quem isso seria mais importante, na sua opinião? Olha, na minha opinião, eu acho que seria mais importante pro Paquetá do que pro Flamengo. Seria muito importante pro Flamengo, mas o Flamengo tem um elenco estruturado e com esse elenco o Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores do ano passado. Então, o Flamengo perdeu algumas peças, mas não foi nenhuma peça do time titular. Perdeu peças que o Flamengo já estava disposto a perder e negociar. Então, se a gente for olhar para um cenário, o Paquetá vai deixar o Flamengo mais forte. O Flamengo vai ter mais opções, o Flamengo vai ter um time titular mais forte, mas o time titular que o Flamengo tem hoje, esse time titular ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores. Essas peças que o Flamengo tem hoje, com mais 2 reforços já, né? Um na zaga e um goleiro reserva, o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileiro assim. Então eu acho que o Flamengo sobe ainda mais de patamar com a chegada do Paquetá, especialmente o time titular, mas também o plantel, mas num primeiro momento, se o Flamengo tiver que ir assim, tem condições de ir assim para continuar brigando. O Paquetá vai ter uma mudança gigantesca, saindo, né, fazendo o movimento de sair de um lado para o outro nessa primeira metade de ano, antes do Ancelotti fechar essa lista. Vai ter uma mudança provavelmente técnica, porque a tendência é que ele jogue mais aqui, estando mais à vontade, num lugar onde ele está feliz, onde ele se sente bem. Vai ter uma mudança anímica, porque o Paquetá, em vários momentos, demonstrou, né, sinais que são um pouco consequência de tudo que ele viveu ali, dos gatilhos que envolvem a situação que ele passou, emocional também por conta do julgamento na Inglaterra. Então ele vai vir para um lugar que ele se sente bem, onde ele tem vários amigos, onde ele vai estar, né, na casa que ele já tem no Rio de Janeiro, perto da família dele, das pessoas que ele conhece, no clube onde ele foi criado. Então vai ter uma mudança anímica completa. Eu acho que tem muitos benefícios para o Flamengo a contratação do Paquetá, mas se o Flamengo tivesse que esperar 3 meses, não vai ser um gap gigantesco dentro do elenco e dentro do plantel. O Paquetá, 3 meses podem fazer muita diferença. Um mês pode fazer diferença, já que o Ancelotti disse que provavelmente a lista de março, que vai ser divulgada daqui a mais ou menos um mês, que essa lista vai ser bem próxima da lista final, a lista para os amistosos contra a França e Croácia. Então, acho que o tempo é mais corrido para o Paquetá, se ele tem esse entendimento que o Wallace falou, de não ter certeza que ele está na Copa, o tempo corre mais contra o Paquetá do que contra o Flamengo, no meu ponto de vista. Não sei se vocês concordam. Eu concordo, em absoluto. Assino 100% do que foi falado por Monique Daniel. É porque eu acho que se o Paquetá chega Mas então vocês acham que o Paquetá... Desculpa, capitão. Não, eu acho que o Paquetá tá garantido na Copa, Pois tá? Eu discordo do entendimento Se do ele- Paquetá. Eu também acho. Eu acho que ele já tá garantido na Copa, principalmente por fazer várias funções. O Brasil não tem tantos meias assim. O Ancelotti nem testou levar Matheus Pereira, que, por exemplo, voou no futebol brasileiro, como uma das opções. Então eu acho que o Paquetá já tá na Copa do Mundo. E se ele estiver jogando aqui, se ele estiver jogando na Arábia, se ele estiver na quadra do meu prédio, ele já vai pra Copa do Mundo de qualquer jeito. Eu acho que o Paquetá em qualquer time do Brasil mudaria muito o patamar. No Flamengo, eu acho que sobe o nível. Porque o Flamengo já tá muito mais perto do teto do que os outros times do Brasil Sim, estão. sim. Então, o Flamengo tem um time 100% estruturado, e aí eu digo de clube e de time também, e de elenco. O Flamengo tem muitas opções, o Flamengo acabou de conquistar os 2 principais títulos da América do Sul, né? O Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então o Flamengo já tá num nível muito alto. O Paquetá chega para elevar esse nível. O Paquetá em qualquer outro time, e aí qualquer outro time mesmo, Palmeiras que briga com o Flamengo, Cruzeiro que briga com o Flamengo, o Paquetá mudaria o patamar do time. E aí, se o Paquetá entende que ele não tá tão garantido na Copa e tudo mais, faz sentido ele voltar pro Flamengo. Assim, o Paquetá sobra no futebol brasileiro. O nível do Paquetá de futebol, técnico, qualidade, é absurdo, assim. O que o Paquetá teria de capacidade para fazer aqui, chegando nesse time que já é tão estruturado, é um potencial imenso, com 28 anos, um lugar que ele já passou, ele é da base do Flamengo, então, pô,
tem tudo pra dar certo. Assim, pra mim tá muito claro que é questão de tempo. Se não acontecer um milagre e não chegar o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique... Que não vai chegar. Não vai chegar, o Paquetá vai vir pra cá. Porque isso que a Monique falou, e o Fred também no De Placa ontem trouxe, que existe um trauma de estar na Inglaterra por tudo que ele passou. E times de primeiro escalão, sei lá, Chelsea, Liverpool, Arsenal... Acho que não seria um negócio que seduziria ele a continuar ficando lá, e nem acho que vai acontecer também. Então é uma questão de tempo. E tem um ponto pro Paquetá, que é tudo que você falou do Flamengo ter vencido, a Monique tava falando, né, de o Flamengo não precisa do Paquetá para conquistar os pontos que coloca, né, como prioridade para esse início de Campeonato Brasileiro, etc. O que facilita pro Paquetá, né? Porque você chegar num ambiente que tá organizado, que tá ajeitado, porque tem muito jogador que talvez você falasse, cara, foi o que a Tainá falou, né, chegar no Flamengo com o Flamengo voando, pra mim não é bom. Porque, cara, não vou jogar. Não tem como é que eu vou jogar no Flamengo? Pro Paquetá, minha sensação é outra. Que ele chegar com um time que funciona, facilita ele. Porque pra mim ele é um jogador de um padrão pro futebol brasileiro e para o Flamengo um padrão alto, tecnicamente falando. E acho que tem lugar. Pra mim, já falei em outros momentos, mas posso repetir, acho que ele joga pelo lado direito. Acho que ele vai jogar como um meia pelo lado direito. É mais ou menos o que o Gerson fazia com o Felipe Luiz no Mundial de Clubes. Você escalaria como do meio pra frente? Flamengo? Eu escalaria com o Jorginho, Pulgar, Paquetá pelo lado esquerdo, Arrascaeta, e aí eu acho que aí tem uma dúvida, né? Trazer o Carrascal pro lado esquerdo, poderia jogar. Paquetá na direita, Paquetá pela direita, trazer o Carrascal para a esquerda se for necessário. Tem o Samuelino, tem vai jogar o Samuelino por causa de marcação. Acho que o Felipe Luiz vai apostar muito no Samuelino para essa temporada, mais uma vez, e o Pedro lá na frente. Mas eu acho que o Paquetá joga como meia-direita, porque por ele e pelo que o Felipe Luiz fazia com o Gerson. Porque acho que é um entendimento do que o Felipe Luiz tem de futebol. O Flamengo... acho que ninguém parou nesse lado direito também, né? Rodou muita gente. O Flamengo não tem culpa, tá? Muito pelo contrário. O Flamengo tá na dele. Mas o Campeonato Brasileiro corre o sério risco de se transformar num campeonato alemão, se transformar num campeonato francês. Com um time muito acima dos demais. Mas muito! Uma prateleira muito acima dos demais. E esse time é o Clube de Regatas do Flamengo. Por mais que o Palmeiras se esforce, por mais que o Cruzeiro se esforce, o Flamengo não tem culpa e está longe de ter culpa, mas o Campeonato Brasileiro, com o Flamengo, do jeito que está, com as contratações que estão sendo feitas, pode se tornar um campeonato alemão e um campeonato francês com um grande favorito e que, se jogar, que a gente imagina, vai ganhar ano sim, ano não, o Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil. O Flamengo já está muito perto do teto, só jogam 11. Mas agora, meu filho, está reforçando com o Paquetá. Tá melhorando. Tudo bem. O Flamengo tem o melhor na lateral direita. O Flamengo quer o melhor lateral direito do mundo. Ele vai melhorar. Mas Monique, você tá sentindo uma indignação? Ele não tem como dar um salto. Quem é o melhor lateral direito do mundo hoje? O melhor lateral direito do mundo hoje? Hakimi. Daqui a pouco o Flamengo vai lá e contrata o Hakimi, pô. Quem é o melhor lateral esquerdo do mundo? Daqui a pouco o Flamengo vai lá e contrata. Gente, o Flamengo tá fazendo uma contratação de futebol europeu de 40 milhões de euros. Isso me impressiona. E para eu saber quem são os verdadeiros rubro-negros que ficaram comigo até o final, lanço o desafio. Comenta aqui embaixo, Mengão. Quero ver quem tá fechado com o canal. Já deixa o like, se inscreve para não perder nada. E até a próxima. Fui!